Pais que super protegem filhos, filhos super protegidos. Isso é um problema, um grande problema, e é sobre isso que nós vamos falar. Fique conosco até o fim desse vídeo. Não deixe de inscrever-se no canal e ativar as notificações. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre superproteção. Eu sou o Fausto Carvalho, médico pediatra, escritor, mais de 20 anos aí trabalhando com pediatria, e nós vamos falar sobre esse tema tão delicado, tão importante. Há muita gente que superprotege filhos, né? Há muito que se fala aí no dia a dia, na própria mídia, né? Sobre a geração mimimi, né? Sobre os jovens que estão se tornando cada vez mais cheios de coisinhas, de detalhinhos e reclamam de tudo. Muito disso tem a ver com a superproteção. Superproteger o filho passa por muitas questões psicológicas, especialmente em relação à culpa, a filhos indesejados, não esperados, que vieram no momento em que a pessoa ficou com ambivalência, ou seja, desejava e não desejava ter o filho. Às vezes passa também por questões relacionadas à pessoa com seus pais, ao pai, à mãe em relação aos seus pais, ou mesmo em relação à própria gestação, uma gestação muito difícil, um bebê que nasce prematuro. Há uma tendência natural dos pais de superproteger. Superproteger é dar proteção além do que é necessário. E nisso eu gostaria de compartilhar, eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo aqui no canal, mas compartilhar uma experiência que eu tive uma vez. Eu, meu cunhado e um sócio, nós fomos comprar mudas de coco para plantar coqueiro anão na nossa plantação. E quando chegou lá, eu e meu cunhado, né, com formação médica, nós olhamos para as árvores mais bonitas, para as mudas que estavam mais bonitas. E o nosso sócio, agrônomo, ele olhou para as mudas que estavam mais feias, né? E nós acabamos comprando as mais feias. Por quê? Porque as mudas que são mais vistosas, elas são criadas, né, naquela proteção que o pessoal chama de sombrite, né? Ou seja, tem menos luz solar, menos exposta à chuva, menos exposta às pragas, enquanto que elas que tinham um aspecto mais feio, elas já tinham sofrido bastante ao sol a pino, o calor, as pragas, a chuva, e ainda eram resistentes. Então, isso nos mostra a importância que tem as pequenas dificuldades na vida, na infância, para a gente poder suportar a vida adulta. Muitos dos nossos filhos têm dificuldades, às vezes, com bullying, por exemplo, que é uma coisa que a nossa geração passava, mas porque a gente já tinha. Aquilo era uma coisa a mais, um detalhe a mais no dia a dia. Hoje, como os filhos têm um mundo tão plano, tão certinho, tão bonitinho, qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer cancelamento, que é a palavra na moda, né, já impacta de uma maneira muito forte a parte emocional. Por isso nós temos que ter cuidado. Proteger os filhos? Sim, nós devemos ser como árvores que dão sombra aos filhos, né? É muito interessante aquela passagem bíblica que Jesus fala, né, sobre Jerusalém, que ele gostaria de juntar o povo de Deus, né, como se fosse os pintinhos, a galinha juntando os pintinhos debaixo das suas asas. Essa é uma figura de linguagem muito interessante também, né? Nós precisamos juntar os nossos filhos, nós precisamos dar proteção, livrá-los de muitas situações complicadas. Mas é importante que a gente deixe eles caminharem, que eles comecem a andar com seus próprios pés e que sofram algumas frustrações na vida, justamente para poder enfrentar a vida, né? Então, pense bem como você tem agido, como o seu cônjuge tem agido, né? Pai, mãe, reflitam sobre vocês mesmos, em primeiro lugar, depois reflitam sobre a atitude do outro. Tente achar quais as motivações que levam você a superproteger os filhos para que isso não aconteça. Uma coisa que a gente tem percebido, por exemplo, são adolescentes agora, né, que foram prematuros lá atrás, adolescentes e jovens que estão obesos e estão com problemas de pressão, talvez porque tiveram tanto problema de desnutrição lá no início da vida, tá certo? Que com muitas medicações, tem uma série de outros fatores, mas super desnutridos na infância e que depois, quando saem da UTI neonatal, que começa a estar em casa, há uma super proteção, uma oferta exagerada de alimentos
Porque a gente quer suprir, mãe, pai, vô, vó, quer suprir e quer deixar esses prematurinhos tão pequenininhos, grandes, fortes, né? Mas às vezes levando para um outro extremo. Então fica aqui nosso alerta. Eu convido você mais uma vez a se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ouvir e participar aí das nossas discussões. Toda terça e todo sábado temos vídeos novos. Fique aí conosco. Até mais.